Olha, Brasil e Canadá celebraram a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de invalidar a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump contra parceiros comerciais. Aqui no país, a decisão foi recebida com otimismo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele considerou o efeito favorável, prevendo alívio para setores exportadores que ainda enfrentavam sobretaxas de até 50%. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: o Brasil, em todos os momentos, se comportou diplomaticamente da maneira mais correta. Acreditou no diálogo, acreditou na disputa pelos canais competentes, na contestação pelos canais competentes, tanto na OMC quanto no Judiciário Americano, estabeleceu uma relação diplomática, uma conversa direta para falar de temas relevantes, então o Brasil, do ponto de vista da sua relação bilateral, ele agiu de forma impecável. Enquanto isso, a maioria dos países do mundo preferiu o silêncio. Outros foram cautelosos em manifestações, como a União Europeia, Reino Unido, Suíça e Coreia do Sul, que disseram analisar a decisão e esperar a próxima cartada de Trump, que já prometia reagir e acabou cumprindo a promessa agora há pouco. Vamos continuar nesse assunto agora com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil, entre outros países também, nos Estados Unidos, em Washington. Embaixador, bem-vindo. Boa tarde. O Brasil até aqui agiu corretamente na avaliação do senhor também? Boa tarde. Eu acho que foi um pouco precipitado, viu? Porque não mudou nada a situação. Ele vai substituir as tarifas vigentes até hoje, né? Vai substituir imediatamente por novas tarifas baseadas em outra legislação. Então, não mudou nada. Do nosso ponto de vista, os 50% que atingem 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos vão continuar. O que não ficou claro nesse discurso dele é se ele vai colocar 10% adicional aos 10% que já existem. Todos os países têm 10% de tarifa, originalmente colocado em março passado. Então, isso vai continuar. Eu acho que aí não é uma nova tarifa de 10%, vai continuar, porque no caso do Brasil, nós estamos falando de 50%, é 40 mais 10. Portanto, já existe os 10%. O que ele vai fazer é substituir essa tarifa que tinha como base legal uma legislação emergencial econômica que a Suprema Corte julgou que era privativa do Congresso e não dele. Ele não poderia ter usado sem a aprovação do Congresso. E ele disse no discurso que ele pronunciou agora, no pronunciamento dele, que ele vai substituir essa tarifa por outras tarifas baseadas em 3 legislações, a 123, a 232 e a 301, a Lei do Comércio Americana. Essas duas últimas, a 232, que atinge o aço e o alumínio, e a 301, já estão sendo aplicadas ao Brasil. Ele vai transferir tudo isso para essa legislação. Na minha visão, à primeira vista, né, sem saber dos detalhes que ele vai anunciar, essa que é a realidade. No caso do Brasil, não mudou nada. Inclusive, desde março passado, o Brasil não tem negociado comércio exterior com os Estados Unidos. Eles negociaram com a União Europeia, negociaram com a Índia, negociaram com o Reino Unido, com outros países, a Coreia, mas com o Brasil não houve negociação. As mudanças que houve nas tarifas brasileiras, tanto as exceções quanto as rebaixas, foram motivadas por iniciativas americanas, né? Eles é que retiraram e colocaram nas exceções vários produtos que eram de interesse deles. Nós não negociamos nada até agora. Então, essa visita do presidente Lula a Washington vai ser importante porque ele vai ter que pressionar o governo americano para a gente negociar, porque os outros países já negociaram. Carla. Embaixador, o senhor falou aí dessa questão de talvez comemorar antes da hora.
Pensando na diplomacia brasileira, né, o presidente Lula falou um pouco sobre, de forma cautelosa, dessa medida. A gente tem aí, ainda aguardando a manifestação dos Ministérios das Relações Exteriores e do vice-presidente Geraldo Alckmin. No contexto político de negociação, né, o senhor avalia que o governo brasileiro está fazendo de forma correta ou deveria concentrar, como o senhor disse aí, de repente, talvez, na figura do presidente Lula, dele tentar negociar, ou o senhor acha que as recentes negociações que foram feitas com o vice-presidente Geraldo Alckmin à frente podem continuar nesse caminho? Como é que o senhor vê as figuras políticas quando a gente está lidando com um personagem como o Donald Trump? Olha, eu reitero aqui, não houve nenhuma negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Houve conversas do vice-presidente Alckmin no Departamento de Comércio, no Departamento USTR, mas não houve negociação, porque a negociação sempre fica parada na Casa Branca. E aí, por isso que eu digo que é importante essa reunião do presidente Lula com o Trump, porque o presidente Lula vai poder insistir em que haja negociação. Quando o ministro Mauro Vieira esteve pela última vez em Washington, no Departamento de Estado, com o Marco Rubio, secretário de Estado americano, eles anunciaram, o Mauro Vieira anunciou que daí um dia ou dois ia ser marcada a data para a negociação, e essa data não foi marcada já há 2 meses passados. Então, essa medida, por isso que a gente tem que atuar com cautela, essa medida, sem saudar, porque a gente não sabe como é que virá isso pela frente. Na minha visão, virá igual para o Brasil, porque como não houve nenhuma negociação, eles vão substituir as tarifas atuais por tarifas atuais baseadas em outra legislação. Então, vamos aguardar os próximos passos do governo americano e os anúncios do governo americano. Eu acho que está muito cedo para a gente saudar essas medidas. Eu acho que para o Brasil não vai mudar nada. Dani. Embaixador Dani Lima, obrigada pela entrevista. Eu queria falar do 6-3 na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque há uma maioria de ministros indicados por republicanos, é uma maioria apertada, mas ela existe, e por conta disso, muito se especulava sobre qual seria o juízo da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre, por exemplo, a questão do tarifaço, né? Há também uma série de processos e questionamentos sobre a utilização do ICE como está sendo feita, né? Em larguíssima escala e em território nacional. Tem uma série de questões que vão chegar à Suprema Corte. O que esse 6-3 nos diz? Olha, eu acho que a Suprema Corte atuou de maneira independente, não é? Ela foi a composição da Suprema Corte é majoritariamente indicada pelos governos republicanos, mas prevaleceu lá os pesos e contrapesos da Constituição americana. Eles decidiram com independência, não decidiram procurando acomodar a posição do governo. Eu acho que isso terá outras implicações, poderá ter desdobramentos no Congresso também e poderá ter também repercussão na parte internacional, na parte política. Esse ataque que o Trump está dizendo que vai fazer contra o Irã, isso não pode ser feito sem autorização do Congresso. Ele vai diminuir, vai mudar a retórica depois dessa decisão da Suprema Corte, porque se ele atacar, como estava dizendo, né, com todo o poderio militar americano, de maneira avassaladora, como ele está dizendo, isso é uma declaração de guerra. E o Irã já comunicou à ONU que se os Estados Unidos atacar, eles vão revidar, você tem uma guerra aí. Então, para isso, ele precisa ter autorização do Congresso americano. Eu acho que foi uma decisão muito importante e mostra como é importante no regime democrático você ter uma Suprema Corte independente, uma Suprema Corte que reaja de acordo com a lei, com a Constituição. Embaixador, o próprio presidente dos Estados Unidos acreditava, pelo menos é o que a imprensa diz, né, que ele tinha a maioria na Suprema Corte. Dessa vez ele foi contrariado. Pois é, isso que eu estou falando. Ele, apesar de ter nomeado a maioria dos ministros, isso não quer dizer, como em outros países, né,
que os ministros nomeados pelo presidente vão votar com o presidente. Isso que aconteceu agora nos Estados Unidos. Ele estava muito decepcionado, criticou muito os juízes politicamente. Quer dizer, isso vai ter repercussão também lá, porque a Suprema Corte não é para ser caudatária dos presidentes. Ela tem que decidir de acordo com a Constituição, de acordo com as leis. Carla. Bom, só então reforçando, embaixador, na sua resposta o senhor disse que na sua avaliação, o presidente Lula tem que tomar para si para poder fazer essa negociação sair, né? O senhor acredita que ele tem esse papel e essa chance de conseguir convencer o Trump, sendo o Trump a figura, enfim, que e que está determinada aí a manter os tarifários como parece? Olha, normalmente você tem que ter uma negociação entre os técnicos para discutir as tarifas para cada item. Isso é uma negociação técnica. O que eu estou dizendo é que não houve essa negociação técnica finalizada pelo Ministério da Indústria e Comércio e o Departamento de Comércio americano. Houve conversas, mas não houve a finalização das negociações. O que o presidente pode conseguir com o Trump é que ele marque uma data para que essas negociações tenham lugar, porque, como eu disse, desde março o Brasil não está negociando nada com os Estados Unidos na área comercial. Agora, a agenda do presidente Lula nos Estados Unidos não é apenas essa agenda comercial, é importante, mas não é apenas comercial, né? Você tem essa ideia da cooperação na área do combate ao crime organizado, que é muito importante, é uma agenda do Trump, que o presidente Lula também está empenhado. Há também a questão das big techs, né? E o presidente Lula fez críticas a elas lá na Índia, na sua visita lá. Há uma série há a questão dos minérios estratégicos, né? Que é de interesse do governo americano. Então, é uma agenda muito importante e implica numa transação, né, entre o governo brasileiro e o governo americano. Mas, para isso, eu acho que vai ter que haver negociações técnicas. Os dois presidentes não estão habilitados para tomar decisões em nível técnico. Eles vão tomar decisões políticas que serão implementadas posteriormente em nível técnico. Por exemplo, na questão das big techs, na questão dos minérios estratégicos, na questão comercial, sem uma negociação técnica, é impossível você tomar uma decisão política, a não ser que seja para ceder totalmente ou para romper totalmente. E não é isso que é o objetivo do governo brasileiro. Até porque a grande preocupação do governo brasileiro nessas conversas com os Estados Unidos, além desses pontos que eu mencionei, é a atuação política do governo americano nas próximas eleições presidenciais. Essa é uma preocupação que o governo brasileiro tem, baseado em exemplos da atuação americana em outros países aqui da região. Embaixador Rubens Barbosa, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor, bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Valeu.